Olá pessoal, voltamos para a segunda parte do tema de hoje, né? Qual é o tema de hoje? O que é a responsabilidade espiritual? Então, o que foi isso que a gente falou, pessoal? Na primeira parte, a gente falou que essa responsabilidade espiritual é um conceito que se refere à obrigação de cada indivíduo, né? Cuidar e nutrir do seu próprio desenvolvimento espiritual. Que ele diz que envolve a consciência de que as nossas ações e pensamento e sentimento têm impacto não apenas em nós mesmos, mas também nas pessoas ao nosso redor e no mundo geral. Então, foi isso que a gente viu que é responsabilidade espiritual. Então, e eu coloquei a pergunta, e por que é a obrigação da consciência cuidar de si? Por que é a obrigação da consciência cuidar dessas energias, do pensamento, da emoção? Cuidar de si. Por quê? É obrigação você tomar consciência e cuidar de si, tá? É obrigação da sua consciência. Então, você precisa tomar consciência. Sem tomar consciência, você não vai ter essa obrigação, essa responsabilidade. Tá? Aí o que é que a gente falou mais? Falou que a palavra vem do latim, que significa responder, respondere, respondere, né? Que diz que significa responder ou prometer em troca. Então, é aquilo que você fazer, você vai ter em troca. Tá? Você vai responder pelo ato que você fez. Quem? A sua consciência. Porque ela passa, por ela que passa toda a decisão de você fazer ou não, tá? Aí ele fala, a gente viu que também falou sobre que é sentimento das ações e pensamento, né? Falou que a gente tem que, quando a gente se moldar a nossa vida, promover um senso de conexão e empatia. Então, quando a gente começa a refletir, convidar essa responsabilidade, a gente vai promover um senso de conexão e empatia pelas outras pessoas. Aí o que é que a gente vê? Ele diz que não é só um crescimento pessoal, mas coletivo, né? Ele disse, quando começamos a agir de maneira consciente, vamos buscando uma linha, alinhar nossas ações com nossos valores espirituais. Então, o seu agir aqui nessa realidade vai ser com os valores espirituais. Você não vai agir agora aleatoriamente, tá, pessoal? Atordoado. Então, é uma frequência que tem que trabalhar. Qual são a frequência que tem que trabalhar? Pensamento, sentimento, emoção e o comportamento, a ação que você está tendo aqui. Você tem que alinhar com os valores espirituais que Deus colocou na sua essência e na sua consciência. Ele fala, a meditação, a oração pode ajudar a gente a conectar com o nosso eu interior e e a compreender nosso papel no mundo. Então, você vai, quando tem essa conexão com o seu eu interior, com o Espírito Santo, a centelha divina, tá? Ela vai trazer direção para a sua vida. O que é que você tem que fazer? Qual é o seu papel aqui no mundo? Então, não é uma pessoa que está à toa, tá, pessoal? Tem muitas pessoas à toa aí, até no meio religioso, tá, pessoal? Aí ele fala que essa responsabilidade está ligada à ética e à moral, tá? Ele fala frequentemente a nossa crença espiritual é influenciada nas decisões morais e éticas. Então, ele fala que quando somos mais conscientes de nossa responsabilidade, podemos agir de maneira ética
e moral. Então, quanto mais você tem consciência dessa responsabilidade, você age de maneira ética e moral. Não tem para onde correr, pessoal. Você vem para a espiritualidade e não quer praticar ética, moral. Não, isso não existe. Eu não sei aonde que inventaram isso aí, tá? Ele fala, ele considerando o impacto das nossas ações em outra pessoa e no meio ambiente. Então, essa pessoa tem consciência de que se ele lançar uma energia negativa, vai ter um impacto na outra pessoa e no ambiente, no mundo ao redor. Ele fala, essa conexão com a espiritualidade e ética é essencial. Então, se você está na espiritualidade, você tem que praticar essa ética. Que é o quê? Que é não mentir, não enganar a pessoa, não fazer mal a outra pessoa. Você tem ética. Não lançar coisas para outra pessoa, não falar mal da outra. Sabe? É você ter ser uma pessoa ética, assim. E moralmente é o que? A gente não fazer coisas que venham denegrir tanto o nosso corpo como o corpo da outra pessoa. A gente está bem com a gente. É isso que é moralmente. Para promover uma sociedade mais justa e harmoniosa. Foi isso aí, a gente falou também que as práticas para ajudar a gente a cultivar a responsabilidade espiritual é leitura do texto sagrado, participação de grupo e discussão espiritual ou prática de ato de bondade e compaixão. A gente tem que fazer isso, tá, pessoal? Para que a gente cresça. Ele fala que podemos desenvolver uma maior consciência de nossa responsabilidade espiritual e como ela se manifesta em nossa vida. A gente fazendo isso vai desenvolver uma maior consciência, tá? É o que é que a gente viu mais? Que a espiritualidade estende-se à nossa relação com o outro. Aí ele fala, fortalecer nossos laços sociais também enriquece a nossa jornada espiritual. Então, quando a gente fortalece um laço espirituais com o outro, isso vai ajudar a gente, tá? O que mais que a gente viu na primeira parte? Ele fala que as práticas espirituais de nossa consciência de responsabilidade, tá? Existe desafio, né, que empata a gente que é o quê? É as distrações do cotidiano. Vai empatar a gente a ter uma consciência de responsabilidade. O medo, a falha, impede que a gente de agir de acordo com valores espirituais. Então, a gente precisa trabalhar, reconhecer e superar, continuar a jornada de crescimento espiritual. A gente tem que ver isso, tá, pessoal? Para a gente continuar crescendo espiritualmente, não ser criança. Aí o que é que a gente viu na primeira parte? Que a gente tem que agir responsável de acordo com os valores espirituais e ver se nossos valores não são ações que estão afetando o outro. O autoconhecimento, quando a gente alinha com as nossas ações, crença espiritual, promove uma vida autêntica e significativa. Então, a gente tem que buscar esse autoconhecimento que vai ajudar a gente a ter essa responsabilidade espiritual. Aí o que é que a gente viu na primeira parte? A gente viu que é uma jornada, não é só individual, é coletiva, e participar de grupos, serviço comunitário que promova a espiritualidade, vai ajudar a gente, né? Através da colaboração, do apoio mútuo, podemos fortalecer nossa responsabilidade espiritual e ter um impacto positivo na sociedade. Então, é isso que a gente vai fazer quando a gente tem um grupo, se reúne, conversa,
Você ora, ajuda você em oração, em meditação. Isso é muito bom também, tá, pessoal? Mas se esse grupo não tem conhecimento dessa responsabilidade espiritual, não, não vai haver crescimento, vai haver degolamento aí, a pessoa vai morrer espiritualmente. E tem vários grupos de, em vez de ressuscitar, tá matando a pessoa, tá? Aí, aí ele fala a segunda parte, né? A segunda parte. Aí ele fala: a meditação é uma prática poderosa que pode ajudar a desenvolver a responsabilidade espiritual. Então, a meditação é uma prática boa. Ao dedicarmos tempo para silenciar a mente, se conectar com o eu interior, podemos ganhar clareza sobre nossas intenções e ações. A meditação nos permite refletir sobre nossa responsabilidade e nos ajudar a cultivar maior consciência de como nossa escolha afeta a vida, a nossa vida e a vida do outro. Incorporar a meditação em nossa rotina pode ser um passo significativo em direção a uma vida mais responsável espiritualmente. Então, a gente tem que colocar, pessoal, tá? Tira assim 10 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora de relógio ali meditando, porque isso vai ajudar a gente, tá? A conectar com o nosso eu interior e ter uma clareza das nossas intenções e ações. A mente está pensando, o que é que você está pensando? Se a mente está levando, você está olhando a mente ali, está querendo levar para você falar uma bobagem, fazer uma bobagem, você diz, não, isso não está de acordo com a espiritualidade. Entende? Você tem que avaliar isso. Isso na meditação ajuda, tá, pessoal? Aí ele fala, toda e qualquer atividade que assume, converte no dever de exigir responsabilidade. Então, a existência física é portadora de muitos programas educativos que contribuem para desenvolver intelectualmente, moralmente e moral do espírito. Então, aqui nessa realidade física, já tem vários programas que vai ajudar a gente a trazer consciência, gente, tá? Por isso que ele fala, a reencarnação, por isso mesmo, é sublime oportunidade para reparar erro, correção de irregularidade, reabilitação moral, de acordo com a gravidade de cada ocorrência. Há uma pauta específica de reequilíbrio lúcido, disciplinador e próprio para a felicidade. Então, por isso que é a chance da gente se redimir de muitas coisas que a gente cometeu, tá, pessoal? A nossa consciência, tá? Nossa consciência teve aqui outras vidas em outro avatar, cometeu coisa porque a gente não tinha consciência, e a gente tem que agora melhorar para redimir aquela situação, tá? Aí ele fala, o ser humano supera a fase inicial de necessidade básica e alcança o patamar da inteligência, da emoção e do discernimento. Então, é preciso para o ser humano alcançar essas virtudes, né? A inteligência da emoção e do discernimento. Nesse período, todas as ações fazem parte do processo de futura iluminação. Então, faz parte do processo de a gente chegar à iluminação, dando lugar à experiência de solidariedade, de amor, de fraternidade e, consequência, aos atos produz uma ressonância onde equivalente que promove os valores que perturba as aspirações da plenitude. Então,
valores inatos na gente do nosso ego vai perturbar essa nossa inspiração da plenitude, tá? É a luta que a gente tem com o nosso ego, tá, pessoal? Todo espiritual, aquele que se converteu verdadeiramente, né? Teve a metanoia, ele tem essa luta, tá, pessoal? Aí ele fala, como a lei do amor é soberana, predomina no universo, favorece a conquista da paz mediante a ressignificação durante difícil aprendizagem evolutiva. Então, é preciso o quê? Mediante a resignação durante difícil aprendizagem da evolução. Então, esse amor tem que predominar no seu ser. Para você ter uma aprendizagem evolutiva. Você viu que a aprendizagem é tudo que tem uma função tanto do espírito, para o corpo, para a alma. Então, tudo é uma aprendizagem para a nossa consciência. Tá? Lembra lá do vídeo que eu falei da metanoia? Então, aí ele fala, utilizando das suas diretrizes, reabilitação, imperfeições, o avanço espiritual sublime instinto primário, quando aumenta a aspiração de paz e de bem-estar. Então, para a gente ter avanço espiritual, a gente tem que sublimar o instinto primário, tá? Que é o nosso ego, né? Os nossos desejos, as nossas coisas, para a gente ter essas aspirações de paz e de bem-estar, a nossa consciência, tá? Aí ele fala, engajar no objetivo de viver com alegria e bem-estar, mesmo por causa da ocasião e situação menos favorecida. Deve ser um comportamento ético de todo aquele que encontra Jesus. Por exemplo, o máximo de perfeição na Terra. Então, Jesus é o máximo de perfeição que a gente tem que nos espelhar, seguir, tá? Comportamento ético, tudo que Jesus fez ali, a gente tem que observar e para começar a colocar isso em prática, tá? Porque para o espírito movimentar. Aí ele fala, esse despertar da divina essência interna constitui na razão para a existência feliz, aumentando a responsabilidade, né, da pessoa à plenitude. Não são impostos sacrifício ou holocausto para que pode ocorrer por necessidade especial. Então, não é você fazendo sacrifício ou holocausto que vai conseguir, tá, pessoal? Atingir esse nível, não é. O cumprimento de retos deveres de cidadania, de família, de consciência, contribui para a aquisição da responsabilidade espiritual. Então, todos os deveres aqui, familiares, da consciência, contribuem para essa responsabilidade espiritual. Por quê, pessoal? A gente tem responsabilidade aqui, né? Física. Eu não entendo, tá? Essas pessoas, eu não entendo. Eu tô querendo entender. Por quê? Se elas obedecem aqui às coisas humanas, tá? Por que ela não quer obedecer às coisas espirituais? Entende? Não existe isso, pessoal. Se isso tá lhe ensinando coisa, tá? Para você respeitar as coisas, respeitar aqui. Se você tá respeitando, aí você não quer respeitar coisas espirituais, tem alguma coisa errada, tá? Aí ele fala, ser responsável no caminho não é para qualquer pessoa, pois exige certa dose de sacrifício. Quando Jesus disse sobre a importância de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo assim, já está falando sobre isso. Então, porque, pessoal, amar a Deus, tá? É você ter responsabilidade com você.
Quando você está cuidando do seu pensamento, sentimento, emoções, você está equilibrando isso, você está amando a Deus. Aí depois aí você vai amar o próximo. Porque muitas pessoas pensam que amar Deus. Como é que você pode amar Deus? Se Deus está na sua consciência. Você não está vendo a Deus. E aí? Então, quando você cuida do corpo, cuida da sua emoção, cuida do seu sentimento, então você está amando a Deus, pessoal. É esse o engano que está aí, tá? Nas igrejas evangélicas que não evangélica que não fala essa verdade para as pessoas, tá? Porque está colocando um Deus lá fora, um Deus que está lá na igreja dele. Se você não tiver na igreja dele, então as pessoas não se atentam para isso. Mas olha o que o cidadão está falando aqui, o espiritualista. Que Jesus disse que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Já está falando sobre esse compromisso. Então, já é um compromisso para você fazer. Cuidar de você e cuidar do próximo. Amar a Deus sobre tudo significa colocar à disposição do Pai e da Mãe Divino para trabalhar pelo bem universal. Mas que isso precisa ser realmente universalista. Então, precisa ter uma visão holística, precisa você se colocar à disposição do Pai e da Mãe, que é do Espírito de Deus trabalhar na sua vida, para você trabalhar pelo bem universal. É isso que você tem que fazer. Ele falava, amar a Deus sobre tudo, quer dizer, sobre o seu próprio orgulho, egoísmo, né? Melínderes e todos os demais defeitos. Significa também estar acima de excessiva preocupação material. Então, é isso que é amar a Deus, é você vai cuidar do seu próprio orgulho, você vai ver se esse orgulho está dominando o egoísmo, tá? Os maus e os defeitos, né? Excessivo da preocupação da matéria. É isso que é amar a Deus. Tá, pessoal? Porque a pessoa pensa que é amar a Deus, pessoal, nossa, pessoal, é um engano que está aí já há muito tempo, tá? Principalmente no meio evangélico, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? E as pessoas não sabem o que é amar a Deus. Aí como é que ela vai amar o próximo? Ela não cuida dela, ela é orgulhosa, egoísmo, ela coisas apegada a muitas coisas. Então, como é que ela vai amar o próximo, pessoal? Ela vai julgar o próximo, ela vai culpar o próximo, ela vai fazer todas as coisas que a espiritualidade não quer que ela faça. É isso, pessoal, tá? Não tem para onde correr. Aí o que é que ele fala mais? Não há maior evidência da evolução da consciência dentro da raça humana do que uma crescente consciência de responsabilidade. Então, não há maior evolução da consciência do que essa. Que quando você começa a botar essa responsabilidade, a ter consciência, então você está demonstrando uma evolução da sua consciência. Tá? Hoje há número crescente de ser humano que reconhece as decisões que toma diariamente, tem consequência e que está buscando fazer escolha responsável. Então, é isso. Tem pessoas que estão tomando consciência, mas tem outras, a maioria não é assim, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Às vezes pelo erro de ensinamento, crença limitante, muitas coisas, tá? Contribui para a pessoa ser assim. Aí ele fala, o sentido da resposta é ditar se a primeira característica preeminente da alma. É claramente a alma está emergindo no seio da humanidade. Pois o senso de responsabilidade está brilhando em chamas cintilantes. É através do trabalho da espiritualidade que essa chama pode ser estimulada em um fogo ardente. Então, tem que ser estimulado esse fogo aí de você fazer o bem, de você
brilhar essa luz. É através do trabalho da espiritualidade. A espiritualidade de luz é uma boa vontade para trabalhar com o reservatório de energia no lado interno etérico da vida da consciência. É através dessa rede que cada ser humano está relacionado a todas as outras expressões da vida divina. Então, é através dessa vida, esse relacionamento, né? A espiritualidade é luz, com o trabalho da espiritualidade de luz, tá? Porque tem espiritualidade aí que está trabalhando que não é com a luz, não é com seres dimensionais, tá? Tem espiritualidade assim, tá, pessoal? E eu já falei aqui sobre a espiritualidade, aquela que é dos dimensionais, tá? A espiritualidade evoluída, e tem uma espiritualidade aí de baixa vibração que não vai levar à evolução, tá? Então, por isso que ele falou a espiritualidade de luz. É uma boa vontade para trabalhar na consciência interna da pessoa, né? Cada ser humano está relacionado com toda essa expressão de vida divina. Então, todo ser humano pode ter um relacionamento com esse divino, tá? A consciência dela pode ter. Aí ele fala, a espiritualidade funciona automaticamente e como pleno efeito circulatório, trazendo todas as relações um com o outro, estimulando esse sentido de responsabilidade. Então, é isso que vai trazer a espiritualidade, a responsabilidade que é necessário para permitir que o trabalho espiritual dos homens e da mulher de boa vontade progride. Então, homens e mulheres que estão trabalhando na espiritualidade, estão de boa vontade, vai progredir espiritualmente a consciência. Tem que estar de boa vontade, tá, pessoal? Ele fala, é necessário para permitir que o trabalho espiritual dos homens e mulheres de boa vontade, então, que está na espiritualidade, progride, então, vai progredir. Ele fala, possuir responsabilidade espiritual com a espiritualidade significa trabalhar com as leis de Deus. Então, com as leis espirituais, tá? Que está na sua consciência. Então, se você pega essa responsabilidade, sabe a lei de Deus, que você não tem que fazer o mal, tem que fazer o bem ao próximo. Então, você já, como é que se diz? Você possui a responsabilidade espiritual. Que ele fala, a lei de Deus que governa a vida da pessoa que despertaram e de todos que estão inseridos em seu ciclo de ação imediata. Então, não só você que despertaram, mas está inserido nas outras pessoas que estão circulando você. Aí ele fala, isso significa imitar a Cristo nesse círculo. Então, você tem que imitar a Cristo. Foi por isso que o apóstolo Paulo falou, né? Sede imitadores, que eu sou imitador de Cristo, né? Ele falou, disse, eu sou imitador de Cristo. A grande dificuldade é superar a tendência de apenas conceber a ideia de sentimento nobre, mas nunca materializar essa ideia no mundo físico. É a dificuldade em expressar tais ideias da espiritualidade no cotidiano e proporcionar um grau que estamos dispostos e somos capazes de assumir a vida verdadeira da espiritualidade. Então, a gente encontra essa dificuldade aqui, tá, pessoal? A gente encontra a dificuldade, tá? De materializar essa ideia, né? Que é a gente trabalhar com as leis de Deus, a gente até imitar o que Cristo fez, tá? A gente tem dificuldade de colocar isso nessa realidade. E a dificuldade de expressar a ideia de espiritualidade no cotidiano. Então, no nosso cotidiano, é por isso que os evangélicos
ele lê lá na Bíblia, tá? Eu já vou ler aqui a Bíblia. Você vai ver que tem responsabilidade. Ele lê na Bíblia, mas no dia a dia deles estão fazendo outra coisa, tá, pessoal? Estão agindo aí de acordo com o que a Matrix, o príncipe das trevas quer, tá? Um comendo o outro aí, um querendo ser melhor do que o outro, um enganando o outro aí. E é assim que a humanidade está caminhando, tá, pessoal? Mesmo pessoa de grupo religioso tá assim, porque ele encontra essa dificuldade, tá? E aí? A gente vai colocar isso aqui nessa realidade ou só vai ficar só na palavra, a gente falando, a gente lê a Bíblia e pronto, é amém. Aí vai embora e a gente continua a fazer o desejo do ego. E aí, pessoal? A gente vai continuar sem responsabilidade nenhuma. Você entende, pessoal? É isso que está acontecendo, tá? Então, a gente agora precisa tomar consciência e colocar isso em prática aqui nessa realidade. Mas ele disse no cotidiano, colocar essa espiritualidade, que é difícil, tá? Aí ele diz que proporciona um grau disposto a que somos capazes de assumir a verdadeira espiritualidade. Então, é quando você assume a verdadeira responsabilidade, você assume a verdadeira espiritualidade, você coloca essa responsabilidade espiritual na sua vida. Não tem para onde fugir. Aí a pergunta é, que não quer calar, mas já está calando. Será que a Bíblia fala sobre essa responsabilidade espiritual, pessoal? Será que fala ou não? Ou não fala? Não tem, irmão Samuel. Eu vi aqui, li na Bíblia, não tem responsabilidade espiritual. E agora? Você entende, pessoal, o engano que está por aí? Você entende? É só para você perceber o engano que está por aí. Então, vamos ver se tem responsabilidade ou não. Provérbio 24, versículo 12. Não fuja da responsabilidade, dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Deus conhece o seu pensamento, ele sabe muito bem o que se passa no seu coração e dará a cada um uma recompensa merecida pelos seus atos. Então, não fuja. Não fuja da responsabilidade que você tem que fazer de fazer o bem. Por quê? Ainda vai dizer a Deus, não sabia disso, não sabia o que estava acontecendo. Deus conhece o seu pensamento, ele sabe bem o que passa no seu coração. Então, Deus conhece o pensamento e que sabe estar no nosso coração. É o sentimento, né? Entender sabe. Porque Deus está na sua consciência. Então, tudo que você sente, pensa, Deus tá vendo você pensando. Você está pensando bobagem aí, Deus está vendo. Tá? Não tem como fugir, tá, pessoal? Então, e ele vai dar a cada um a recompensa merecida pelos seus atos. Então, de acordo com o que você está vibrando e fazendo, ele vai dar a você. Tá? Aí, Provérbio 16, versículo 3. Consagra ao Senhor tudo que você faz e seu plano será bem sucedido. Então, o que é esse consagrar ao Senhor? É você ter essa responsabilidade. Então, tudo que eu vou fazer de acordo com o Senhor quer. Isso é a consagração, tá? Mas o que é que acontece nas igrejas evangélicas, pessoal? Né? Não só na igreja, em outros grupos também, que consagração é quando você vai lá, aqui, ó, vou ungir a sua cabeça, vou consagrar você, o pastor tá... É isso que é consagração ao Senhor? Não. Você consagrar tudo que você está fazendo. Então, toda a responsabilidade dos seus pensamentos, você tem que fazer de acordo com o plano de Deus, aí o seu plano será bem sucedido. Provérbio 16, versículo 3. Lucas 9,
versículo 23 e 24. Vamos ler aqui. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perderá a sua vida por minha causa, este a salvará. Então, pessoal, negue-se. Ele está mandando negar a si mesmo o quê? Negar aquele desejo do seu ego. Você veio para fazer a vontade de Deus. Você tem uma responsabilidade. Você não está aqui para fazer o seu desejo. Senão você não vai seguir a Jesus. Senão não vai seguir, você não vai seguir a Cristo, tá? Então disse, quem quiser, ele dizia a todos, se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser, a consciência dessa pessoa quiser acompanhar Cristo, vai ter que negar a si mesmo. Então, negar o homem do desejo. Diariamente, tome diariamente a sua cruz e siga-me. É difícil, né, pessoal? Mas é a palavra de Cristo. Então, tá na Bíblia. Mas por que os evangélicos estão seguindo o desejo dele aí? Não só evangélico, tá? Tem grupos religiosos aí, quase a maioria estão assim, tá, pessoal? Mas estão lá no grupo. Entende, pessoal? Aí, Mateus 22, 37 e 38. Respondeu Jesus, ame ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o primeiro mandamento. Então, foi o que o espiritualista já explicou, né? Quando você cuida das suas emoções, sentimento, pensamento, você está amando a Deus. Aí, pessoal, aí você não quer meditar, não quer trabalhar energia, não quer aqui estudar espiritualidade, não quer assistir meus vídeos. Você não quer. Aí como é que você quer amar Deus? Você quer buscar as coisas espirituais. Aí como é que você vai amar o próximo? Né? Ou então vai entrar no que eu falei aqui, um vídeo, o amor egoísta. Você vai entrar naquele amor egoísta e dizer que esse é o amor de Deus. É isso? Aí tá certo? Tá tudo, é assim que a espiritualidade funciona? Você tá vendo como a espiritualidade funciona aqui? O mestre falando, os apóstolos falando aqui. Mas por que essas pessoas estão agindo assim? Por causa do ego dela. Elas estão no ego fazendo desejo. Estão no grupo dizendo que aquele grupo é igual os fariseus faziam. Aqui é de Deus, tal. Mas ele era de Deus mesmo? Não era. Cristo provaram que ele não era de Deus. Aí, 1 Pedro 3, versículo 21. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, ele está falando aqui que aquele pessoal que foram batizados no dilúvio, né? Aquela representação de batismo, agora também salva. Aí agora também salva vocês. Então, salva aqueles irmãos. Então, batismo no Espírito Santo. Que é o quê? Não a remoção da sujeira do corpo, mas um compromisso, então, uma responsabilidade, né? De uma boa consciência diante de Deus. Então, você tem que ter uma boa consciência diante de Deus. Como é que você tem? É você trabalhando a espiritualidade, cuidando das suas emoções, cuidando do seu... cuidando no que você tem que falar para o outro irmão. Isso que é amar a Deus, tá, pessoal? E é você entrar nesse compromisso de uma boa consciência de Deus, que é por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, a consciência, é a consciência que tem que ter esse compromisso, a responsabilidade.
Então, qual é a minha pergunta? E por que é a obrigação da consciência cuidar de si? Por quê? Porque é o compromisso de ter uma boa consciência. Você tem que trabalhar para que você tenha uma boa vibração, uma boa consciência. Tá? E isso não adianta fingir, tá, pessoal? Eu sou bom, não adianta ficar se justificando. Não sei o quê. Vibre. A sua energia vai mostrar se você verdadeiramente tem esse compromisso, tem uma boa consciência. Não, eu sou bom, eu faço isso. Não adianta ficar se justificando. Tá? Você não tem que falar para ninguém. Você tem que vibrar, trabalhar suas energias e vibrar nessa energia. Porque você pode falar uma coisa, mas a sua energia está mostrando outra. É o que acontece aí com a maioria dos religiosos. Eles falam lá, a Bíblia é uma coisa, falam uma coisa, mas a prática, a vibração da consciência, da energética dele está mostrando outra. Aí quando sai dali, está mentindo, está fazendo qualquer coisa, e aí depois está querendo se justificar que é uma boa pessoa. Você não precisa. Eu não falo aqui que eu sou bonzinho, que eu sou nada. Eu não falo nada. Você tem que ver na minha vibração. Se eu estou fazendo bem ou estou fazendo mal. É isso, tá? Eu estou procurando me melhorar cada dia essa vibração para eu entrar nessa vibração, tá? Aí, Lucas 14, 26 e 27. Vamos ler. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seu filho, seus irmãos, sua irmã, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Então, é o que ele falou, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, para você tornar um discípulo dele. Por quê, pessoal? Cristo falou, se alguém vem a mim, você vai a Cristo e ama a sua mãe, seu filho, sua irmã, até a sua própria vida mais do que a Deus, a Cristo, não vai se tornar discípulo. Porque você tem que ter uma responsabilidade, tá? A fonte, tá? Ninguém, nosso amor, é por isso que eu falei, nosso amor tem que ser a Deus. Qual é esse amor a Deus? É a gente cuidar da nossa energia, cuidar da gente. Aí depois, aí a gente vai amar os nossos irmãos, nosso filho, nossas irmãs, o nosso próximo. É assim que a coisa acontece. Você tem que se ligar à fonte de onde vem todo o amor incondicional de Deus, tá? É isso que Cristo está falando aqui, tá? É duro, né? Parecendo que a gente não vai amar nosso pai, nossa mãe, Cristo. Não vai amar, não. Mais do que a Cristo e a Deus, você não tem que amar. Porque você pode ser colocado em confronto para você escolher ou a conexão com Deus, ou seu filho, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua filha. E aí? Você vai escolher quem? Entende, pessoal? Por nosso amor tem que ser a Deus primeiro. É a gente cuidar da gente, cuidar da nossa vibração, cuidar do nosso... É isso que é o amor a Deus. Aí depois a gente vai amar o próximo. Sem se cuidar, não vai funcionar, tá? Aí, Deuteronômio 10, versículo 12 e 13. Agora, Israel, quem é que o Senhor, seu Deus, pede a você? Senão que tema ao Senhor, seu Deus, e que ande em todo o seu caminho, e que ame e que sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma, e que obedeça os mandamentos e aos decretos que o Senhor, que hoje dou a você para o seu próprio bem. Então, aquele povo lá de Israel, né? Está aqui escrito em Deuteronômio, ele já tinha a
a mesma lei que Cristo trouxe. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ame. Então, o amor só era para ser dado a Deus, tá? Porque senão, se você coloca o seu amor em outra coisa, é idolatria. Você coloca no dinheiro, você coloca numa pessoa seu, que você quer amar mais seu filho e não amar mais ninguém. Então, é idolatria. Porque você tem que cuidar de você para amar o próximo. Então, ame primeiro ao Senhor. Como é? Cuidar da sua energia, cuidar do templo de Deus, porque a gente é o templo de Deus. Que aí a gente vai amar nossos filhos, nosso próximo, amar nosso marido, nossa namorada, vai amar as pessoas, tá? Mas não mais do que o nosso Deus, tá? Que é cuidar da gente. Não pode, então. O amor próprio entra nisso aí, porque quando você cuida de você, você está cuidando, você está com a responsabilidade espiritual. Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Você viu que tem responsabilidade? Você é para ficar à toa aí? Aí, Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizere, faça de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberá do Senhor a recompensa da herança. E a Cristo, o Senhor, que você está servindo. Então, quando você fazer qualquer coisa, tá, pessoal? Faça de todo o coração como o Senhor, tá? Não para agradar o homem. Olha aí, pessoal. Nossa, eu encontro nas igrejas onde eu passei, nossa, quantas pessoas querem servir ao homem, né, pessoal? Porque quando não recebeu nenhuma recompensa do homem, tá? Não continuou mais fazendo. Então, foi a prova, tá? Cabível de que aquela pessoa estava fazendo para o homem, tá? Sabendo que receberá do Senhor a recompensa da herança. E é Cristo o Senhor que você está servindo. Então, é Cristo que você está servindo. Essa responsabilidade de servir a Cristo, tá? Tem que fazer de todo o coração. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Filipenses 2, versículo 12 até o 16. Vamos ler aqui, pessoal. Assim, meu amado, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponha a ação e a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus que efetua em você tanto querer como realizar, de acordo com a boa vontade dele. Faça tudo sem queixa nem discussão, para que venha tornar-se puro e irrepreensível, filho de Deus inculpável, no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual você brilha como estrela no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Olha o que Paulo fala lá para os filipenses, pessoal. Ele disse, vocês têm que obedecer. Não é quando eu estou aí presente, é muito mais quando eu estou ausente. Porque vocês estão obedecendo a Cristo, a Deus. E é Deus que vai efetuar tanto querer como realizar através de você. Entende o que ele está passando? E eu já passei por igreja, tá, pessoal? Que o obreiro, ele servia melhor ali quando o líder da igreja, né, que ele considerava o líder da igreja, estava presente. Aí ele se tornava um obreiro diligente, um obreiro bonzinho, né? Mas quando o líder da igreja não estava ali, ele estava aprontando toda.
Você entende, pessoal? É isso. Então, o apóstolo Paulo está falando isso. Não obedeça só na minha presença, mas na minha ausência, maior ainda, porque é Deus que está olhando você. É Ele que vai operar o fetual, realizar através de você. Para o quê? De acordo com a vontade dele. Então, de acordo com a vontade, você tem que executar aquilo. Faça tudo sem queixa, sem discussão, para que venha tornar-se puro e irrepreensível filho de Deus, inculpável no meio de uma geração corrompida e depravada. Então, para que você dê o exemplo, tá? No meio dessa geração, na qual brilha como estrela no universo. Então, você brilha como uma estrela, retendo firmemente a palavra da vida. Então, retenha. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente, em vão, né? Então ele vai ver, nossa, ali, ó, aquela pessoa, eu falei da espiritualidade, ela se conectou e ela tá dando fruto, tá? É isso que o apóstolo Paulo estava falando. Aí ele fala, 1 Pedro 2,17, trate todo com devido respeito. Ame ao irmão, tema a Deus e honre ao rei. Então, é isso que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Fazer o bem, tanto aos irmãos, ao próximo, até o rei. Você tem que orar. Então, os governantes, tem gente que se não for aquele governante que ele quer, ele está amaldiçoando uma pessoa. Está fora da espiritualidade, pessoal. Não é assim. Ah, não é o que eu queria lá, não é o que eu queria. Aí você vai amaldiçoar o rei ou o governante. Honre o rei. Então, honre o rei, ore por ele, interceda por ele e prossiga a sua vida. Tá? Mas o que é que aconteceu? Principalmente aqui no Brasil. Você viu que houve aí um brigando, um de um partido, um de outro tal. Então, quando o presidente, né, o governante é do partido dele, ele aí ora, ele abençoa tal. Aí, se não é, ele aí amaldiçoa. O que é isso, pessoal? É assim que a espiritualidade ensina? É assim, pessoal? É assim que o discípulo aqui está ensinando? Trate todos com devido respeito. Então, todos, ame os irmãos, tema a Deus e honre ao rei. Os governantes, tá? Não haja de acordo. Não é porque não é o seu. Nossa, foi por isso que eu falei, tá? Eu até tinha falado aqui que esse é uma energia que criaram aí, tá? E que atingiram muitas pessoas, principalmente até do meio evangélico, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? E é o quê? É uma energia maligna para colocar um contra o outro, tá, pessoal? Então, um brigando, então teve até morte aí, tá? Que eu subi nessa energia que foi trazida, morte aí, graves, tá, pessoal? Entende? Porque estão dormindo. Aí, Mateus 7, versículo 12. Assim tudo faça ao outro que você quer que ele lhe faça. E você, pois esta é a lei e os profetas. Então, faça tudo aquilo que o outro, que você quer que faça a você. Então, você vai maltratar o outro. Então, você está querendo que o outro maltrate você. Essa é a lei, né? Essa é a lei e os profetas que ele fala. Então, faça tudo isso, tá, pessoal? Assim, tudo faça ao outro que quer que lhe faça. Tá? Então, entra essa lei do amor. Então, amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você ama você, quer bem para você, você vai querer bem para o outro. É claro, pessoal, Cristo... Eu não entendo, tá? Que existe... Nossa, pessoal,
quando entrou essa energia de política, principalmente aqui no Brasil, tá? Teve gente aí, um se matando, outro um discutindo com o outro, que era até da mesma igreja, tá, pessoal? Mas porque o cara não era de um partido, o outro é de outro, aí se tornou inimigo. Oxe, você é da mesma igreja porque aí você se tornou inimigo por causa do... Entende? Foi a energia que foi lançada aí pela Matrix e as pessoas dormindo entraram nessa, até os evangélicos, tá? Eu sinto muito, tá? Isso aconteceu e tá propenso de acontecer de novo, tá? Porque estou vendo movimento, a mesma coisa para trazer essa mesma energia, tá? Aí ele fala, Tito 2, versículo 7. E tudo se você e tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boa obra. E seu ensino mostra integridade e sinceridade. Então, fazendo boa obra, então, é o espírito da espiritualidade. E mostra integridade e sinceridade no seu ensino. Então, aquela integridade e sinceridade que não está enganando ninguém. É isso que você tem que fazer. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Atos 18, versículo 6. Contudo, como estes se impuseram e proferiram insulto grave, Paulo sacudiu a roupa e sentenciou-se. Caia sobre a vossa própria cabeça toda a responsabilidade de vossa falta. Eu estou inocente quanto ao meu dever e de agora em diante vou dedicar ao gentio. Então, ele foi ao judeu, né? Os judeus ignoraram ele. Não queria ouvir Paulo. Então, Paulo sacudiu a roupa dele e aí colocou a sentença. Seja de acordo com sua própria responsabilidade, né? Caia sobre a vossa própria cabeça toda a responsabilidade que vocês estão tomando de falta. Eu estou ciente de que meu dever e de que agora em diante vou dedicar ao gentil. Então, eu vou levar as pessoas que querem ouvir da espiritualidade. Vocês não querem? Então, é assim que eu faço, tá, pessoal? Ninguém é forçado aqui. Se você quer, você ouve aqui, eu estou aqui ensinando, tá? Espiritualidade. Se você não quer, a responsabilidade é da sua consciência. Não tenho nada a ver com isso. Então, esse pecado eu não vou levar nas minhas costas. Entende, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 1 Coríntios 4, versículo 2. Além disso, o que se requer de todos, que tenha essa responsabilidade e que viva fielmente. Então, todas as consciências têm que ter a responsabilidade de buscar trabalhar a espiritualidade, de fazer o bem. É isso que a espiritualidade requer, a responsabilidade. Você vem a amar a Deus, quer cuidar das suas energias e amar o próximo. É toda a responsabilidade de todos, mas nem todos querem tomar consciência disso. Aí ele falou, 2 Coríntios 11, 28. Além de tudo isso, pensa diariamente sobre mim, a responsabilidade que tenho para com toda a igreja. Então, ele tinha a responsabilidade, Paulo, tá? De passar essa mensagem, essa responsabilidade, toda a igreja que estava nas costas dele, tá? Mas depois que ele falasse, a consciência que não quisesse obedecer, a responsabilidade já não era mais de Paulo. Ele disse, caia sobre você aí o que você fazer agora. Então, é assim, tá? Eu tô agindo assim, tá, pessoal? Tô aqui falando de espiritualidade. Se você ouve, tá? Você anda, você melhora, você toma a responsabilidade. Porque eu tô passando consciência a você. Espiritualidade é para trazer consciência. Aí se você não tomar, eu não tenho mais nada a ver com isso, tá?
Aí é com você e a espiritualidade. Então, ele falou, Ezequiel 3, versículo 19. No entanto, se advertir o ímpio e ele não se converter da sua malignidade e do seu mau caminho, eis que ele morrerá na sua maldade, mas tu se livrarás desta responsabilidade e culpa. Então, você falou, o cara não quis ouvir, continuou lá, ele morreu lá. Então, ele vai levar a consciência dele vai levar a responsabilidade. Você não vai carregar essa culpa nas costas. Tá? Aí, Provérbio 11, versículo 15. Quem serve de fiador, com certeza sofrerá consequência. Entretanto, quem evita assumir a responsabilidade de outro, dos outros, né, estará seguro em paz. Então, ninguém é para assumir responsabilidade de ninguém. Cada um tem a sua responsabilidade aqui, tá? Eu vou trazer à consciência a sua responsabilidade e cuide. Ninguém é responsável, então, se você evitar em assumir a responsabilidade, você estará seguro e em paz. Então, você vai estar em paz com a sua. Você não é para ser fiador de ninguém aqui, tá? Ninguém, tá? Cada um vai ter que ter a sua responsabilidade. Aí, Provérbio 31, versículo 4. Escuta, Lemuel. Não é prudente que os reis bebam muito vinho, tampouco aquele que tem responsabilidade de governar se integre também a outra forma de embriaguez. Então, esse Lemuel, né, era o rei. Então, foi falar para ele, não é aconselhável, tá? Que beba muito vinho, tampouco que aquele que tem responsabilidade de governar. Então, se você tem responsabilidade de governar alguma coisa, você não, também não é outras formas de embriaguez. Você não pode se embriagar aí com coisa que vai tirar a sua consciência. Porque você tem que ter consciência para olhar tudo, observar tudo. Você é uma pessoa que está governando. Se estiver embriagado de vinho, o que é que vai acontecer? Aí ele fala, Ezequiel 18, 20. Pessoas que pecam, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre ele. Então, cada um tem a sua responsabilidade. Tá? O justo, se ele pratica, a justiça vai ficar com ele. Mas a maldade que o ímpio fazer vai cair sobre ele. Não tenho nada a ver com isso, principalmente se ele for avisado pelo justo, né? Até o filho não pagará pela maldade do pai. Tá? O filho está isento disso. Então o filho começa a fazer justiça agora. Aí, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, ele cresceu espiritualmente. Quando eu estava lá menino, não sabia nada espiritualmente, né? Estava fazendo bobagem de menino. Mas agora eu sou um homem espiritualmente, estou maduro. Então, tenho responsabilidade. Não vou fazer coisa de menino. Tá? Aí, Gálatas 6, versículos 7 e 8. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, é bem claro, tá, pessoal? É claríssimo a Bíblia, tá? Então, não se zomba. Se você está fazendo isso, vai receber. Tá? Aí, Isaías 3, 10, versículo 11, 10 e 11. Diga ao justo que tudo irá bem com ele.
porque comerá do fruto das suas ações. Ao ímpio tudo irá mal com ele, porque o pagamento dele será o que a própria mão fizeram. Então, de acordo com sua ação, você vai receber a recompensa. Deus vai dar, tanto ao justo quanto ao ímpio. Agora veja se você está praticando justiça aí. Agora você não está praticando justiça. Você quer receber o bem, só porque você está num grupo religioso, aí você quer receber o bem de Deus. Não, não é assim que funciona, tá? Se você está no grupo religioso e está praticando mal, você vai receber a sua recompensa. Depois, não reclame com Deus, tá? Aí, Efésios 3, versículo 2. Se o que você ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada a favor de vocês. Então, ele recebeu essa responsabilidade da graça ser confiada a vocês. Então, o apóstolo Paulo passou essa confiança para os irmãos lá de Éfeso, tá? A espiritualidade, né? Então, quando ele está dispensando, ensinando aquele, está passando a responsabilidade. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Trazendo a consciência, eu estou passando a responsabilidade de como você tem que agir, tá, pessoal? Não sou eu que vou ficar aí olhando você, não, tá? 1 Timóteo 5, 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé é pior do que os descrentes. Então, você tem responsabilidade, cuidado com, especialmente da própria família, a família da fé e a sua própria família também física. Se você não tem essa responsabilidade, você negou a fé. Então, sem responsabilidade, pessoal, você nega a fé, você não está na espiritualidade. É pior do que o descrente. Então, ele diz, é pior daquela pessoa que está dizendo que não acredita em Deus. Porque a sua vibração está fazendo tudo ao contrário. De você fazer de acordo com a vibração, com a fé, está fazendo a sua vibração, está fazendo ao contrário. Então, está fora da espiritualidade, tá? Então, pessoal, agradecer a vocês, tá? Obrigado. Acabamos por aqui esse tema de hoje. E o tema de ontem, tá, pessoal? Eu acho que é o nome, tá? O nome metanoia, as pessoas não conhecem. Eu vi a visualização aí, já passou dos 50 visualizações, tá, pessoal? Nossa, um canalzinho meu tão pequeno, tá? Eu acho que vai passar de 100, tá? Os comentários também já passou, já de 20 comentários aí, tá? Isso porque, pessoal, é a espiritualidade trabalhando, tá? E vocês estão, pela o tema, né? Vocês se interessam, aí vem assistir, tá? Espero que assista a todos, tá, pessoal? E vai contribuir para o seu bem, para você começar a ter responsabilidades espirituais, tá, pessoal? Agradecer a vocês por essa visualização maravilhosa. A Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!